de 2 Reis, no capítulo 5, para nós ganharmos tempo. Vocês não precisam nem abrir a Bíblia, também não precisa pôr no telão. Vou ler bem rápido aqui. 2 Reis, no capítulo 5, todo mundo conhece essa história. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, não seja mais as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, lida e mencionada através da santa palavra. E eu quero pedir, Senhor, que toque no coração e nos ouvidos de cada um nesta noite, para que nada e nem ninguém, ó Pai, venha ser lesado, furtado ou roubado da sua palavra nesta noite. Usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Assim seja. Amém e graças a Deus. Amados, a verdade é que o dia a dia da nossa vida, nós acostumamos contar milagres. Nós acostumamos falar as coisas boas que acontecem em nossas vidas. E muitas das vezes nós falamos sobre cura, sobre libertação, e muitas das vezes nós sequer temos o sinal desses acontecimentos em nossa vida. Não que isso não acontecesse. Deus está fazendo grandes coisas todo momento, todos os dias da nossa vida. Mas coisas assim características, que realmente sirva de prova, coisas que se materializam para que fortaleça o nosso testemunho. E eu estava meditando hoje durante o dia a respeito do meu dia a dia, como está sendo nesses últimos dias no trabalho. E eu estava pensando, quando Deus faz algo na nossa vida, Deus é maravilhoso. Nós reconhecemos na hora. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por isso. Obrigado por essa causa. Obrigado por esse livramento. Obrigado. Nesse momento nós lembramos e declaramos que Deus é tudo. Que Deus é superior, que Deus é Senhor. Esse momento é um momento em que nós vemos Deus assim, detalhadamente. Mas quando, no decorrer do mesmo dia, alguma coisa não sai daquele jeito esperado, ou alguma coisa está demorando para acontecer, ainda que a gente saiba como isso irá acontecer, mas está demorando a acontecer, nós sequer lembramos de que Deus está conosco, de que Deus está no controle, e que assim como Ele fez, talvez há minutos ou horas antes, ou dia antes, Ele pode fazer novamente naquela hora, naquele dia. E aí a impressão que fica é que quando Deus faz algo na nossa vida, Ele é Deus. Mas quando nós percebemos que Deus ainda não fez aquilo que nós queríamos, Ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Porque nós sequer conseguimos lembrar de pedir a intervenção de Deus. Nós sequer lembramos de falar: Senhor, estou ficando impaciente, estou ficando angustiado, estou ficando ansioso. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso concluir, que eu preciso terminar, que eu preciso chegar.
A gente esquece de falar com Deus. Mas o nosso pensamento é de que Deus não está fazendo nada. A história de Naamã mostra muito isso. Conforme nós lemos aqui o primeiro versículo, ele era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor. Ou seja, ele era um homem acostumado com grandes feitos. Ele era um homem acostumado a intervir em grandes situações. Ele era um homem, chamado para resoluções, para resolver situações, guerras, conflitos. E de repente, esse homem, ele não podia sequer se valer da sua autoridade, de quem ele era, da sua representatividade. Talvez eu consiga aqui por mim imaginar que talvez aquele homem olhasse para ele, olhasse para toda aquela multidão, para aquele exército que ele comandava. Era como se ele dissesse assim: poxa vida, será que ninguém sabe quem eu sou? Será que eu não represento nada? Será que os meus feitos não marcaram a lembrança, a memória de ninguém? Foi preciso algo, digamos assim, para ele, de grau irrelevante acontecer, para que a vida dele começasse a ser mudada. A Bíblia fala que foi preciso levar uma menina cativa, aprisionar uma garota, uma jovem, para que dali começasse um processo de mudança na sua vida. A Bíblia fala que ele era um grande homem, de grande valor, mas a Bíblia fala também que ele era um homem leproso, ele era um homem acometido de uma doença muito séria. Eu não sei quanto tempo esse homem conviveu com essa doença. Eu não sei quanto tempo ele escondeu essas manchas, essas feridas no seu corpo, por baixo ali de uma farda, de um general, de um comandante de exército. Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas eu sei que em um determinado tempo, os sinais começaram a aparecer no seu corpo. Talvez uma coceira, talvez uma bolinha, talvez uma feridinha, mas algo começava a ser transformado no seu corpo. A importância daquele homem, daquele grande homem, começava a ser diminuída. E eu pergunto, durante todas aquelas guerras, durante todas as batalhas, todos aqueles êxitos que aquele cara teve diante do seu exército, será que Deus nunca teve com ele? Será que nunca houve a poderosa mão de Deus sobre a vida dele? Você imagina quantos soldados em uma guerra perdem a sua vida? Quantos comandantes de exército, quantos reis morreram, mas aquele homem permaneceu vivo. Só que agora a Bíblia diz que ele está com lepra. Ele está com uma doença física exposta. Ele está com uma doença que vai levar ele a se afastar de todo mundo. Que vai levar todo mundo a se afastar dele. Irmãos, é muito difícil nós reconhecermos o momento de parar. É muito difícil nós entendermos até onde vai a nossa capacidade. E o pior é sabermos que somos limitados e não conhecer os nossos limites. Como eu disse, eu não sei quanto tempo aquele homem escondeu aquela doença no seu corpo. Talvez ele dizia: olha, está coçando, mas eu consigo andar, então eu vou para a batalha. Está coçando, mas eu consigo montar no meu cavalo, então eu vou montar no meu cavalo.
Está incomodando, mas ainda assim eu vou vencer mais esse dia, eu vou lutar nesse dia. Num determinado momento, talvez ele olha para o seu corpo e fala assim, não dá mais. Está coçando muito, está sangrando demais, já não tenho mais pele, o meu corpo está ardendo, eu preciso parar, eu preciso agora de que alguém faça alguma coisa por mim. Ei, isso é todo dia, isso é todo dia. Todo dia nós estamos levantando debaixo de um esforço tremendo. É toda manhã, é toda tarde, é toda noite. É dias de luta, é dias de prova. Eu duvido aqui nesta noite, quem sequer hoje não teve vontade de ficar em casa. Quem não olhou para o tempo, olhou e disse, hoje está frio demais. Muitos até dizem, nossa, hoje o frio está cortante. Frio cortante, o que é um frio cortante? Frio que corta o quê? Dói aonde? O que faz parar? É necessário a gente olhar para dentro de nós mesmos, ver qual é o grau da nossa fraqueza, qual o grau da nossa luta. O que está acontecendo por dentro e por fora do nosso corpo. O que está causando essa reação em cada um de nós. Eu posso até esticar um pouquinho, trazer para os dias de hoje. Se notarmos, hoje nós estamos vivendo dias horríveis aí. Minha esposa hoje está lá, chegou do serviço, era tarde, ela me mandava mensagem porque estava muito ruim no serviço. Em casa está ruim, garganta inflamada. No serviço, um monte de gente, todo mundo ruim, resfriado, gripado. É todo dia muita luta. Há quantos dias nós vemos aqui, enfrentando aqui, fazendo oração de intercessão pelos irmãos que estão acometidos de enfermidades. Então essas coisas estão acontecendo ainda nos dias de hoje. Só que diferente da época de Naamã, que foi aconselhado. Você imagina que não é fácil uma pessoa que está com lepra, que está com feridas no seu corpo, alguém disser para ele, olha, entra embaixo do chuveiro, que vai amenizar essa dor, esse sofrimento. Já é duro, já é difícil, porque o corpo está ferido, vai bater água, vai doer. Agora imagina, alguém chega em você e diz assim, olha, mergulha no Rio Jordão, mergulha no rio, que lá, após você dar lá 7 mergulhos, quando você sair dessa água, você vai sair curado. É preciso aumentar a dor, para depois aliviar a dor. Será que Deus ele não consegue fazer de outra forma? Será que Deus não consegue ser mais generoso? Deus consegue, Ele pode, Ele é. O problema é que a palavra de Deus diz que esse homem, ele era chefe do exército, era um grande homem diante do seu Senhor. Ou seja, ele era um homem autoritário, ele era uma autoridade por insolência, ele era um cara de topete alto. Deus precisava primeiro curar por dentro. Quem sabe essas marcas, essas feridas que estão por fora hoje, são consequência de uma grave doença que está no nosso interior. E Deus diz, olha, a pele superficial para mim não importa, tem que ser curada de dentro para fora. Tem que acabar com a arrogância, tem que acabar com essa falta de humildade. Tem que reconhecer quem você é na terra. Independente se autoridade, se chefe do exército. Ei, você é criatura. É criatura. Criador é Deus. Não importa o status, a posição, tem que descer um degrau.
tem que chegar à estatura daquela jovem. Tem que chegar à estatura daquela moça que diz: ah, minha senhora, quem dera o meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria. Olha só, ela tão pequenininha, tão jovenzinha, levada presa, privada da sua liberdade, vivendo onde ela não queria. E ela ainda tem a humildade e a simplicidade de reconhecer aquele homem como seu senhor, dizer assim: ah, minha senhora, quem dera meu senhor pudesse conhecer um profeta que está em Samaria. Aí a sua esposa convence ele de conhecer esse profeta. Aí presta bem atenção, o caminho inverso, quando se dá de frente com o nosso caminho. Aquele homem arrogante, aquele homem chefe do exército, aquele homem sem humildade nenhuma, agora ele vai em direção ao profeta. Ele manda pessoas na sua frente. Não posso chegar como um necessitado. Não posso chegar como um qualquer. Eu sou um homem de patente alta. Não sou um soldado raso. Ainda que ele seja um profeta, mas eu sou um chefe de exército. Eu sou o homem da confiança do rei. Ele pode ser um profeta, mas é submisso ao meu rei. Eu sou o escolhido do meu rei. Olha só, e ele sai com essa arrogância. Quando ele chega na casa do profeta, o profeta que não tem nada a ver com a sua situação, que sequer conhece a sua vida, o profeta fala assim: ó, chama lá o seu moço e fala assim: atende aquele cara lá para mim, por favor. Atende ele. O profeta sequer se levantou para ir na direção dele. Olha só o que Deus faz. Olha só para você ver. O profeta então era arrogante também? Não. O profeta ele já estava ministrado por Deus. Ele já sabia aonde tinha que ser tratado, aonde tinha que tratar aquele homem. E quando o moço vai até aquele homem e dá o recado do profeta, e que o profeta fala para ele mergulhar 7 vezes naquele rio. Presta atenção, irmãos. Aquele homem mais do que ninguém conhecia aquela região. Ele conhecia todos os rios daquela região. Ele sabia qual era o mais limpo e qual era o mais sujo. Ele sabia onde podia nadar, onde não podia, onde podia pescar, aonde havia embarcações. Ele conhecia tudo aquilo ali. Ele era autoridade naquelas regiões. Aí o profeta fala para ele: ó, você vai mergulhar, fala para ele ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Desce da sua arrogância, abre mão do seu autoritarismo e mergulha no rio da humildade, da simplicidade. Entenda que eu sou Deus, mas você é só mais uma criatura de Deus. E abaixo do céu, Deus colocou ali autoridades para que se cumpra com as leis criadas pelo próprio Deus. Não para maltratar pessoas, humilhar pessoas. E aquele momento para aquele homem, para Naamã, foi como uma humilhação. Foi como uma humilhação. Ele olhou bem para a sua tropa, olhou bem para ele assim e falou: eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Se ele dissesse para comprar o remédio mais caro que existisse aqui em toda a região, eu iria lá e compraria. Se ele dissesse que fosse para mergulhar nas águas de qualquer outros rios aqui da circunvizinhança, eu também faria isso. Mas nas águas do Jordão, essa água barrenta, suja, imunda,
Era como se ele olhasse aqui para o rio Tietê, aqui na altura aqui de Osasco, aqui, e dissesse assim: meu Deus, aqui? Aqui? Com essas feridas? Será que Deus nunca ouviu falar em contaminação? Será que Deus nunca ouviu falar em bactérias? Será que Deus não sabe os dejetos que tem nessas águas? Mas aqui, desse jeito, a Bíblia fala que esse homem, ele mergulhou. E ele começou a fazer conforme que o profeta disse. E aí eu quero que você comece a imaginar na sua cabeça quem você é. E se tivesse você hoje que agir como Naamã, como você reagiria no seu primeiro mergulho? Naamã desce e mergulha naquelas águas. E quando Deus manda mergulhar, Ele não manda molhar a ponta do pé, Ele não manda pôr até a canela, o joelho, o peito, o queixo. Ele quer que você mergulhe, vai submergir o teu corpo inteiro. A Bíblia fala que esse homem tinha lepra por todo o seu corpo. Deus vai curar por completo. Deus vai fazer o melhor, Ele vai fazer acontecer por completo. Então nós temos que descer ao máximo, ao limite. Mas continua você pensando. Qual a sua reação? Tapar o nariz? Fechar bem a boca por causa da respiração, porque você não quer engolir nada daquilo? Bem rapidinho. Desce e sobe. E dá aquela sacudida só. Parece pinche, né? Aquela água do Tietê. Aí sai assim que ela está piorando a situação. Está piorando. Mas falta 6. Vai para o segundo mergulho. E aí você levanta do segundo mergulho. Nem as crostas do primeiro mergulho saiu. E aí você desce para o terceiro mergulho. Quando você levanta, você sente o seu corpo já até mais pesado, porque já tem mais barro, já tem mais lama, já tem mais podridão agarrado ao seu corpo. No quarto mergulho você já pensa em desistir. Agora acho que não vai dar mesmo não, porque já foi 4. Já foi 4. Ele falou para 7 vezes. Se em 4 não aconteceu nada, só tem 3 para acontecer. A fé vai diminuindo. Vai diminuindo a fé. É como se você estivesse caminhando em direção ao alvo, ao objetivo daquilo que você vem buscando há tanto tempo. E o Senhor prometeu que faria cumprir na sua vida. O Senhor fez uma promessa, que Ele restauraria a sua situação, a sua vida, a sua saúde, a sua sorte. Algo que estava de errado na sua vida. As chagas que estavam marcando a sua vida. Eu não vou dizer aqui quais são as chagas, quais são as lepras que atingiram a sua vida. Eu não estou falando do seu corpo físico tão somente, mas eu estou falando de áreas atingidas que precisa de uma intervenção de Deus nessa noite. Hoje nós estamos falando sobre cura, nós estamos falando sobre libertação. E para falar de cura, algo tem que acontecer na vida de Naamã nesses últimos 3 mergulhos. Ou seja, esse talvez seja o tempo final que resta para acontecer um milagre na sua vida. Talvez você chegou até aqui como quem dizia assim: olha, se não for hoje, amanhã também não vai mais. Amanhã eu não vou voltar mais. Eu não vou mais fazer essas coisas. Eu não vou mais me submeter a isso. É muita humilhação. Ei, o Senhor está chamando você para te curar nesta noite. O Senhor não está chamando para te humilhar, não. Sair de onde você está. Parar de fazer as coisas que você faz. Deixar de andar por caminhos aonde você tem andado. Deus não está trazendo você para ser humilhado, não.
Deus está trazendo você para ser tratado nesta noite. Foi apenas 4 tentativas, mas não acabou, o rio não secou, o Jordão ainda está ali. Ah, mas continua sujo. Ei, tá do mesmo jeito que Deus falou, tá do mesmo jeito que Deus mandou, tá do mesmo jeito que o profeta falou. Mergulhe lá por 7 vezes. Insista mais um pouquinho. Tenta mais uma vez. Vai lá, meu irmão. Usa a tua fé. Usa a tua fé. Mergulha lá mais uma vez. Esquece quem você é. Esquece, porque agora você já está num patamar de igual para inferior aos demais. Você já está todo enlameado. Sabe por que não aparece mais as suas chagas? Sabe por que não aparece mais a sua lepra? Porque está cheio de lodo por cima. Porque está cheio de sujeira. Não está curado ainda não. Falta um pouquinho mais. Desiste não, meu irmão. E Naamã olha assim, talvez com quem? Desconfiado. Seus soldados, seus carros, seus cavalos, tudo parado à beira da margem ali. Desconfiado, ele foi 4. Vou mais uma vez. Olha para um lado, olha para o outro. É assim que tem sido a nossa vida, de muitas das vezes, só desconfiança. Será que vai ser dessa vez? Até sabe que pode ser. Até sabe que pode dar certo. Mas será que vai ser dessa vez? Será que vai ser? Já tentei tantas vezes, Jorge. Já fui 4 vezes, Jorge. Já mergulhei lá 4 vezes. Para falar a verdade, já até engoli dessa lama. Já estou até com enjoo. Mas eu vou mais uma vez. Nem a da coxa saiu. Tá tudo do mesmo jeito, pastor Roger. Mas vamos acabar logo com isso? 6 vezes. É agora, hein? Todo mundo aí, hein? Atento, hein? Os soldados lá, todo apreensivo. Tinha um que já até falou pro outro, ó. Marcou bem o endereço da casa do profeta, né? Já manda uns soldados pra lá. Deixa os caras lá na porta lá. Porque se não acontecer o milagre, esse profeta morre. Vai deixar de ser profeta. Nunca mais vai falar profecia nenhuma. Ei, quando Deus levanta o profeta, quando esse profeta é escolhido e chamado de Deus, não há quem faça envergonhá-lo. Não há situação que vai fazer com que ele se sinta envergonhado. Tem promessa de cura na sua vida? Vai se cumprir em nome de Jesus. Tem promessa de libertação na sua vida? Deus vai te libertar em nome de Jesus. Ei, mas quem é o profeta? O profeta é o próprio Senhor Jesus nesta noite. O profeta dos profetas. Ele que fez com que você saísse de onde você estava, da situação em que você se encontrava, e trouxe você para esta noite, para ouvir que ainda falta mais um mergulho, e que você vai mergulhar, e que a promessa de Deus, que a profecia de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E agora, para fechar, porque eu só vou até onde Deus determinar, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para dizer que ao 7º mergulho de Naamã, a Bíblia diz que ele levantou daquelas águas. Eu não sei como, a Bíblia não fala, ninguém explicou, e também não precisaria dessa explicação. Mas talvez, eu não sei se aquela água, no momento em que Naamã mergulhou pela 7ª vez, aquela água de uma forma misteriosa, ela se purificou, ela ficou límpida, que o seu corpo, a Bíblia diz que quando ele levantou daquelas águas, as suas peles estavam como pele de um bebê, aleluia. Irmão, eu quero dizer para você, que a pele de um bebê, seja esse bebê qual for a idade dele, em contato com uma água contaminada, a primeira reação dele é vermelhidão.
escuridão no seu corpo. São bolinhas, a famosa brotoeja, sei lá o quê. Isso quer dizer que na execução daquele milagre, até as águas do Jordão foram curadas. Ei, até as águas do Jordão foram curadas. Sabe para quê? Porque para curar aquelas chagas, aquelas feridas de Naamã, tinha que ser remédio bom. Não podia ser qualquer uma. Não podia ser uma lama qualquer. Mas aquela lama naquela noite, naquele dia, talvez nesta noite ela possa estar representando hoje a humildade que nós devemos ter diante das ordens e das ordenanças do profeta de Deus. Às vezes nós não queremos fazer, achamos que somos mais, achamos que não podemos nos rebaixar. E o Senhor está dizendo, não, você não vai rebaixar, você só vai mergulhar. Não quero que você se rebaixe, eu quero que mergulhe. Quero que você sinta. Eu quero que você nasça de novo. Imagina, pastor Valdir, o privilégio daquele homem, ele olhar para a sua pele e ver agora a sua pele limpa. Aí ele olha para o meio daquela multidão. Aí ele olha, imagina comigo aqui, faça essa imaginação. Aí ele olha no meio da multidão, aí tem lá a sua esposa, e na frente da sua esposa, uma menininha ali, abraçada pelo pescoço, e ele olhar ali e falar, essa foi a bênção que Deus usou na minha vida. Olhar e reconhecer, sabe o que é? É você olhar e ver quem Deus realmente tem colocado do seu lado. Talvez você não entende, porque pessoas estão na sua vida, porque Deus colocou pessoas ao seu lado. Parece que seria somente para te atrapalhar, parece que seria somente para zombar de você, mas Deus levantou pessoas nesta noite para dizer que Ele vai fazer algo novo na sua vida nesta noite. Quantos creem que houve uma cura nesta noite? Vou dizer para você o seguinte, meu irmão. Vou falar aqui da sua pele, mas eu vou falar da alma. Eu vou falar daquilo que está escondido dentro de você, que você nem você mesmo mais consegue ver. Eu vou pedir para você agora fazer um ato profético. Não vou pedir para você se jogar no chão. Não vou pedir para você ficar se arrastando, se sacudindo com poeira do chão, não. Eu vou pedir para você fazer um ato profético agora consigo mesmo. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu peito, uma das mãos. E conforme você vai pensando na situação da sua vida, conforme você vai lembrando de algo que você precisa ser curado, conforme você vai lembrando de algo que precisa se libertar, você vai lembrando de algo. Na medida em que você se lembrar, você derrapa a sua mão no seu peito, como se estivesse mergulhando, e você vai contar uma. Aí ainda com a sua mão no peito, você se lembra de que algo não foi curado, de que aquela dor não saiu, que essa ferida não se afastou, não passou, ainda existe algo doendo em você. Então você vai fazer assim, ó. Mergulha de novo, vai. Mergulha sua mão novamente. Ah, pastor, mas está tudo do mesmo jeito, pastor. Parece que está doendo mais. Parece que agora que está doendo. As minhas mãos estão esfolando a minha ferida. As minhas mãos parece que está me machucando mais. Ei, já que você está sentindo essa dor, então aproveita. Vai mais uma vez, vai. Pela terceira vez, mergulha. Aleluia. Pastor, não mudou nada, pastor, não mudou nada. Não mudou, mas parece que está ficando uma coisa assim meio estranha.
A minha mão parece que está um pouco mais pesada. Eu sinto como se estivesse um pouco mais profundo. Esse lugar aonde eu estou mergulhando, eu estou sentindo um cheiro mais forte. Está parecendo que as coisas estão ficando um pouco mais ruim. Então aproveita que essa sensação te causa dor, te causa sofrimento, e pela quarta vez você mergulha novamente. Vai, mergulha novamente. Oh, aleluia. Pastor, parece que vai acontecer algo. Parece que vai acontecer sim. Parece que vai acontecer sim. Então aproveite que a sua fé já está sendo renovada. A sua fé está sendo aumentada. Mergulha mais uma vez. Agora é a quinta vez. Vai, mergulha. Aleluia. E Deus está fazendo algo que você não está entendendo. Deus está descendo sobre você agora. Aquele sentimento que outrora era arrogância, aquele sentimento que outrora era somente autoritarismo, era somente o eu, ego próprio. Nesse momento Deus está descendo sobre você um sentimento chamado humildade. Não é humilhação, é humildade. Aproveita que essa humildade está chegando ao seu coração, que a sua mente já começa a visualizar o crescimento da sua fé. Mergulha mais uma vez, mergulha, porque é a sexta vez você vai estar chegando mais próximo do seu milagre. Então não pense que algo vai deixar de acontecer. Não pense que esse mal vai voltar para a sua vida. E como quem profetiza sobre si mesmo, mergulha e afunda de vez toda essa dor, toda essa angústia, todo esse sofrimento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como nada, meu Deus. Seja na alma, Senhor. Seja no espírito, seja na mente, seja no coração, Senhor. Senhor, seja físico, seja emocional. Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Senhor, ainda que eu não venha, Senhor, mergulhar, Senhor, fisicamente em águas sujas, ó Pai. Ainda que eu não venha mergulhar, Senhor, em situações que me humilham, ó Pai. Mas hoje, nesta noite, Senhor, eu quero sair daqui curado, Pai. Eu quero sair daqui curado, Senhor. Eu quero sair daqui transformado, Senhor. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra o meu orgulho. Se é isso, Senhor, que está atrapalhando, Senhor, a minha vida, Pai. Se é o orgulho, quebra, Pai. Se é falta de humildade, quebra, Senhor. Me fala, Senhor, me leva ao mais profundo da tua vontade, Pai. Me faz entender o teu querer. Abra, Senhor, as visões espirituais nesta noite, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, eu já estou parando por aqui, já parei, na verdade.